Olha isso aqui, família. Interpretar é concluir. Interpretar é chegar a conclusões. Como você viu até agora na nossa aula, para você interpretar, você utiliza um raciocínio, ele não para. Quer ver um conceito prático de interpretação de texto? De texto, você sabe que o texto é verbal ou não verbal, né? Se eu faço isso aqui, eu estou produzindo um texto para você, ó. Por mais que seja na linguagem gestual, você consegue interpretar que algo está dando errado. Eu chego à minha casa às 11h30 da noite, tudo escuro, vejo uma pessoa sentada na calçada, eu vejo uma mulher sentada na calçada chorando com a mão no rosto. Eu, Fabrício, meu instinto é ir lá e perguntar o que houve e oferecer ajuda. Nesse processo de ver a pessoa chorando e ir até ela, a minha mente está assim, ó. Será que ela foi assaltada? Será que ela foi agredida? Será que alguém morreu? Será que ela está passando mal? Será que ela recebeu notícia dele? A minha mente fica tentando concluir alguma informação daquilo que eu estou vendo. Isso é interpretar. Percebeu? Interpretar é você concluir após o texto. Por mais que não seja um texto escrito, uma pessoa chorando, é uma informação, simboliza algo. Uma bandeira branca é um texto. Se eu faço uma bandeira... Ó, quem é lutador, barata do jiu-jitsu lá, tá? Com um cara... Isso aqui é um texto, ó. Bater 3 vezes significa que você não quer mais, desistiu, perdeu, já era. Não é isso? Né? Então, texto é muito mais do que o texto escrito. Mas você sabe que na sua prova, concurso público, o texto escrito, na maioria das vezes, máximo que você vai ver uma tirinha, uma placa, uma coisa, mas na tela. Interpretar é concluir após ler o texto. E compreender é identificar no texto. Cara, olha que interessante. A compreensão vai ter... Isso aqui é interessante, né? Você saber os enunciados. Porque como eu te falei, né, galera, você vai fazer questão. Eu não tô aqui para te ensinar a interpretar para a vida. Um dia eu vou fazer um curso, português para a vida. Aí eu acredito que vai diminuir até a quantidade de briga de casal. Tem casal que briga por falta de interpretação de texto. Tem noção de que no WhatsApp você interpreta até um ok? Quantas vezes, cara, eu tô ocupado com alguma coisa, a pessoa manda assim, e aí, isso aí eu, ok. Voltei pro trabalho aqui para fazer o que eu tava fazendo. A pessoa... Você tá bravo? Mandou só um ok. Eu falei, que bravo, irmão. Como é que você sabe? Como é que 2 letras vão denotar que eu tô bravo? Porque você sabe que nas conversas é assim que funciona. Quando você manda um aqui. Estava ali com os meus amigos. Ou a menina fala, estava ali com as minhas amigas. Aí a pessoa responde. Então tu já sabe, né? Deu ruim, meu patrão. Já tá com a cara fechada. A pessoa amada já tá brava com alguma coisa. Então, a interpretação ela é causa de muitos problemas. Na mídia, numa notícia publicada, numa frase proferida, né? Eu já vi casos em que o cara falou assim, eu fui mal interpretado, né? Muitas vezes não, né? Aquele caso lá daquele deputado que foi para a Ucrânia, né? Fazer a benevolência dele. Foi mal interpretado coisíssima nenhuma, né, cara? Aquilo que ele quer dizer mostra muita coisa, só coisa ruim, né? Nada de bom ali. Então, como é que ele vai dizer que ele foi mal interpretado se a gente compreendeu o que ele disse? Ele não deixou coisas subentendidas, ele deixou coisas claras no texto dele. Tá certo que foi uma conversa privada lá, mas ela vazou, então a gente teve acesso. Infelizmente, né? Passamos por esse constrangimento de ver um parlamentar fazendo algo parlamentar na tela. Os enunciados das questões são assim, ó. Compreensão de texto, né? Olha o enunciado. De acordo com o primeiro parágrafo, de acordo com o texto, conforme as ideias do texto, com relação às ideias do texto, segundo o autor, esses enunciados aí, segundo o autor, está no texto. Conforme as ideias do texto, a informação está no texto, apresentada no texto. Então, esses comandos de questão, eles exigem de você a compreensão. Como é que seria um comando, por exemplo, de uma questão de interpretação? Eu vou te mostrar agora na tela. Aqui, inferências, ideias implícitas, deduções, infere-se que. Galera, inferir é justamente concluir a partir do texto. Inferir é interpretar, ou seja, se você observa uma pessoa chorando na calçada, você infere algumas coisas. Tu não infere nada de bom. A pessoa está sentada chorando, nitidamente abalada. Você não pensa, eu acho que ela está muito feliz hoje. Essa inferência você não faz. Você pensa nitidamente que está passando por algum problema. Então, a inferência são as deduções.
que você faz quando você lê. Se eu falo para você, por exemplo, assim, ó, cara, no próximo concurso eu vou me dedicar. Você consegue inferir que num concurso anterior não me dediquei o que eu julgo suficiente. No próximo eu vou me dedicar. Olha que interessante, na tela. Deduz-se do texto, depreende-se, depreender é a mesma coisa que interpretar. Ao ler o texto, depreender é a mesma coisa que inferir. Ao ler o texto, conclui-se que esses são os comandos das questões de interpretação de texto. Ou seja, o enunciado do item deixa claro o que ele quer. O enunciado do item mostra o que ele quer de vocês. Vamos continuar na tela. Isso aqui são dicas. Cara, isso aqui, na verdade, família, é um caminho a ser seguido. Dicas, são 5 mandamentos, tá? Só 5 para você proceder a uma questão de interpretação. Bateu na tua frente um texto para ler na prova, você vai fazer esses 5 passos. Aqui você vê evolução na sua matéria. Porque a crase, a concordância, a vírgula, você aprende, começa a ver a evolução. Como que você vê evolução em crase? Ué, acertando questão, empregando a crase corretamente num texto. Outra forma legal de mostrar que você aprendeu é você começar a perceber os erros, né? Alguém cometeu um erro ali, você, faltou a crase. Mentalmente você já corrige, né? Porque você consegue já fazer isso. Com interpretação não é algo tão concreto, não é algo tão palpável, mas se você fizer isso aqui, eu juro que você vai começar a ver evolução nas questões de interpretação e também no ato de interpretar na tela. Olha essa frase aqui. Primeira dica, né? Reconhecer o tipo textual. O que é isso? Você vai ver no nosso curso completo aqui no site fabriciodutra.com, né? Você vê a gramática completa, vê a interpretação completa também. Você vai ver um capítulo chamado tipos textuais. O que é isso? É reconhecer a intenção do autor com o texto. Se o texto é informativo / expositivo, se o texto é narrativo, se o texto é argumentativo, tudo isso mostra o que o autor quer com aquele texto. Qual o conselho que eu dou? Toda vez que você for ler um texto na sua prova, já pensa que texto é esse. Já começa a pensar, eu tô diante de uma narração. Por quê? Primeiro, isso pode cair na prova. A banca pode perguntar para você se o texto é narrativo. Outra, saber o tipo textual te coloca mais ou menos assim, o cara tá argumentando. Então eu sei que nesse texto ele tá colocando o ponto de vista dele. Eu sei que nesse texto ele quer me convencer dos argumentos dele. Ou então você reconhece um texto informativo. Aí você, já sei que esse texto é informativo. Já sei que o autor com esse texto quer aumentar o meu conhecimento sobre algo, ele quer me informar. Então, reconhecer o tipo textual já é sensacional para interpretação adequada. No ato da leitura, já pensa se o texto é narrativo, informativo, argumentativo, descritivo na tela. Primeira dica. A segunda dica, ela é, fundamental. Você com certeza já ouviu falar em leitura dinâmica, né? Que é quando você lê um texto assim de maneira rápida, que a gente faz no dia a dia, e fica com a ideia central. Fica com aquela ideia central. O texto fala sobre alimentação adequada. Ou seja, eu li 60 linhas e peguei. O texto fala sobre alimentação saudável. O texto fala sobre carboidrato, sobre colesterol bom, sobre colesterol ruim. Essa é uma leitura dinâmica. A leitura analítica é aprofundar a sua leitura. É diferente da dinâmica. A dinâmica é ler e pegar a ideia central. A analítica é ver cada detalhe do texto. E você vai fazer isso numa postura um pouco solitária. Porque, vamos lá, se você está vendo um filme com alguém, os acontecimentos do filme que gerarem uma discussão, você vai debater com a pessoa do lado, né? Na sua prova você não pode fazer isso. Então você vai debater com você mesmo. Você vai começar a ler e tentar imaginar tudo o que você está lendo. Refletir sobre o que você está lendo no ato da leitura. E aí, vou perder muito tempo, não. Sácio, vamos lá. Quantos minutos você leva para correr 10 quilômetros? Professor, eu levo 1 hora. Faz isso durante 3 meses. Dia sim, dia não, para ver se você não diminui esse tempo. Então, o tempo que você leva para ler um texto, ele vai diminuir se você fizer isso muito, se você praticar. Hoje eu consigo fazer um almoço pro meu filho em 25 minutos ali. Antigamente, meu irmão, tá louco, 1 hora para fazer um almoço. Né? O moleque entra 1h30 na escola, eu tinha que começar 11h30 da manhã a fazer o almoço. Hoje em dia, rapidão ali, já tá todo mundo lava arroz. Enquanto lava arroz, já tempera a carne, já joga... Enfim. Quanto mais você faz uma coisa, menos tempo você leva.
né? Então, na tela, a leitura analítica é fazer reflexões internas sobre o que você está lendo. Refletir sobre o que você está lendo. Eu estou lendo ali e estou pensando, isso aqui na mente, assim, sabe? E terceira dica, destacar frases-chave e afirmações categóricas. O que é isso? Quando você pega um texto para ler, certamente algumas frases elas chamam a atenção. Sim, o cara deu a opinião dele e falou, é preciso rever o conceito de planejamento urbano. Né? Olha o que ele jogou no universo, é preciso rever o conceito de planejamento urbano. Agora, como que é preciso rever? O que é preciso fazer? Nessa informação sobre o que é preciso fazer, você tem algo muito importante. Cara, não tem como te dizer o que é importante. Você vai começar a pegar. Resumindo, eu quero que o seu texto esteja sublinhado, seta, marca-texto, canetinha. Por quê? Você começa a perceber o que vai ser cobrado nas questões. Isso é com o tempo. De tanto fazer exercício, você lê, cara, essa informação aqui com certeza a banca vai perguntar. Com certeza a banca vai perguntar. Tenho nem dúvida. Então você começa a ter a sensibilidade do que é mais importante para fazer esses sublinhados, essas setas. Mais uma dica. Essa aqui não é uma dica não, tá? Essa aqui é a dica. Você com certeza já ouviu falar na técnica da paráfrase, né? Na técnica da paráfrase. Galera, paráfrase é reescrita, é reescritura, é pegar um texto e reescrever com novas palavras. Só que uma coisa é certa, você só consegue reescrever aquilo que você entendeu. Se eu pego um texto para ler e não entendi nada dele, eu não consigo reescrever, porque eu não entendi nada, né? Lembra na escola que você tinha que apresentar um trabalho para a turma? Se você não tivesse lido o livro, você não conseguiria sair do lugar. Então, fica assim, então, esse livro aqui ele fala sobre... Acabou, né? Para você falar sobre algo, você tem que dominar algo. Então, pensa. Você tem o texto lá. Na próxima aula eu vou fazer isso na prática, tá, galera? Eu vou fazer isso na prática. Você leu o primeiro parágrafo, o que você faz? Do lado dele, você faz microtópicos. Ó, tópico, 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 tópico. E você escreve aqui do lado o que você entendeu desse parágrafo. Não precisa ser uma resenha, óbvio, ninguém tem tempo para isso, mas um resuminho. Tópico. Eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso. Acabou. Fui para o segundo. Aqui, ó, fiz. No segundo parágrafo, eu vi só uma informação importante. Peguei isso dele. No terceiro, eu vi isso, isso e isso. A soma desses tópicos é o que você viu do texto. Então, se a banca perguntar lá, quando aconteceu a primeira descoberta de minérios no Brasil? Ué, olha para o texto, olha para a tela, por favor. Você escreveu isso aqui, ó. Primeira descoberta de minério. Então, você não tem que ficar voltando para ler o texto todo, porque você já marcou do lado dele onde estão as informações importantes. Você não vai ter que ler o texto duas vezes, você já mapeou. Fazer esses resuminhos mentais, mesmo que seja uma frase só, uma frasezinha só, faz com que você saiba onde estão as informações. Um texto sobre gerações de direito. Ah, o direito cibernético tá aqui. Aí você botou no terceiro parágrafo, né? Evolução do direito cibernético, proteção de dados. Se a banca perguntou na número 8 sobre proteção de dados, você sabe onde está. Porque você escreveu do lado do texto. Lembrando, na próxima aula eu vou fazer isso na prática. Mas você já escreveu do lado do texto o que você viu do parágrafo. Então o teu texto, além de todo sublinhado, tem que estar com esses rabiscos do lado. Tem que estar com esses resuminhos do lado. Isso muda a tua vida na hora de interpretar. Muda na tela. Então é isso. Quinta dica, reconhecer os elementos de coesão. Pô. Saber, ó, eles fizeram isso o quê? Apareceu no segundo parágrafo. Apesar disso o quê? Ela quem? Né? Aí você vê uma frase lá e vem ele, porém, se é porém, ele vem contradizer o que ele disse antes. Esses elementos de coesão, eles vão dando nexo ao texto. Se você consegue reconhecer os elementos de coesão, que também é um capítulo do nosso curso completo de português, você consegue entender melhor um texto. São 5 dicas, galera. 5 dicas. 5. Essas 5 dicas mudam a tua vida na hora de interpretar. E na próxima aula, a gente vai fazer tudo isso na prática. Tamo junto.